Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lívio Fredson e hoje nós vamos falar na nossa aula de física sobre carga elétrica. Todos nós sabemos que toda matéria ela é formada por pequenas partículas chamadas átomos. E todo átomo ele é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam localizados no núcleo do átomo. E ao redor do núcleo, circulando na eletrosfera, nós encontramos os elétrons. Mas os prótons e os elétrons eles apresentam uma importante propriedade física, a carga elétrica. Ou seja, todo próton e todo elétron ele irá possuir uma carga elementar, um pequeno valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Mas a carga do elétron será negativa, ou seja, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e a carga do próton será positiva, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E os nêutrons não possuem carga elétrica. Só para você não esquecer. Os prótons, carga positiva, os elétrons, carga negativa, e os nêutrons não possuem carga elétrica. Nós vamos falar agora sobre eletrização de um corpo. E o que seria eletrização? Eletrização é o processo onde um corpo eletricamente neutro passa a estar carregado positivamente ou negativamente. O que eu quero que você entenda é que um corpo só pode se apresentar de três formas. Ou esse corpo é neutro, ou esse corpo é eletrizado positivamente, ou eletrizado negativamente. Quando é que um corpo é neutro? O corpo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando você verificar que o somatório total das cargas daquele corpo é zero, então eu digo que esse corpo é neutro. Ou seja, a mesma quantidade de prótons é igual à mesma quantidade de elétrons e um irá anular o outro. Agora, não confunda corpo neutro com nêutrons, que vimos anteriormente. Nêutrons são pequenas partículas que ficam no núcleo do átomo. Corpo neutro é aquele corpo que possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, mesma quantidade de prótons e elétrons. Agora vamos ver quando um corpo está eletrizado positivamente. O corpo está eletrizado positivamente quando possui mais prótons do que elétrons. Aquele corpo estava neutro. De repente, ele ficou com mais carga positiva, ou seja, com mais prótons. Se ele ficou com mais prótons, então ele ficou eletrizado. Eletrizado positivamente. Quando o corpo possui mais prótons do que elétrons, ele fica eletrizado positivamente. E o que foi que aconteceu para que ele ficasse eletrizado? Ele perdeu elétrons. Se ele estava neutro, mesma quantidade de prótons e elétrons, e ele perdeu elétrons, ele ficou com mais prótons. Se ficou com mais prótons, ficou eletrizado positivamente. E agora, quando um corpo vai ficar eletrizado negativamente? Quando o corpo possui mais elétrons do que prótons. Se o corpo possui mais elétrons, ou seja, mais carga negativa do que prótons, então também ele deixou de ser neutro e ficou eletrizado, só que agora eletrizado
Negativamente, porque ele tem mais elétrons. E o que foi que aconteceu? Ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele ficou com mais elétrons. Agora, você deve estar perguntando, por que esse corpo não poderia ganhar ou perder prótons? Não, porque os prótons estão ligados fortemente ao núcleo. Fique atento a isso. Se você já entendeu quando um corpo está com carga positiva e quando está com carga negativa, será fácil você entender o princípio de atração e repulsão, que diz: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Ou seja, quando você aproxima dois corpos com a mesma carga, seja positiva ou seja negativa, acontecerá o fenômeno de repulsão, ou seja, elas irão se repelir. Mas, se você aproxima dois corpos com cargas de sinais opostos, um com carga positiva e outro com carga negativa, acontecerá a atração. E esse conhecimento será utilizado na resolução de várias questões. Você sabe que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Mas de onde vem esse Coulomb? Esse Coulomb é referente ao físico francês Charles Coulomb, que é um grande estudioso das cargas. Por isso que a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidade, SI, é Coulomb. E você vai verificar que o valor da carga é muito pequeno. Por isso, na maioria das questões, você irá encontrar os submúltiplos das cargas. Mas quais são os submúltiplos das cargas? Nós temos o milicoulomb, representado pelas letras MC, e o milicoulomb nada mais é do que a milionésima parte de um coulomb, ou seja, um coulomb dividido por 1000. Por isso que a potência que o representa é 10 elevado a menos 3. Nós temos também o microcoulomb, representado pela letra grega Mi e a letra C, e sua potência é 10 elevado a menos 6. Também nós vamos encontrar o nanocoulomb, representado pelas letras NC, e a potência que o representa é 10 elevado a menos 9. E, por fim, nós temos o picocoulomb, representado pelas letras PC, e a sua potência é 10 elevado a menos 12. Todas as vezes que você encontrar na questão um submúltiplo das cargas, você tem que transformar em coulomb. Vamos ver como você vai fazer essa transformação. Eu tenho aqui 5 milicoulomb. Eu tenho que transformar em coulomb. É muito simples. Você repete o 5 e multiplica pela potência referente ao milicoulomb. Milicoulomb, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, coulomb. Simples. Aqui na letra B, nós temos 12 picocoulomb. Vamos transformar em coulomb. Repito, 12. E vou multiplicar pela potência referente ao picocoulomb. 10 elevado a menos 12 coulomb. E não se esqueça, todas as vezes que você encontrar um submúltiplo das cargas, você tem que transformar em coulomb. Nós vamos agora fazer cálculos. Nós já sabemos quando um corpo está eletrizado, e se esse corpo está eletrizado, ele possui carga. E nós vamos calcular essa carga desse corpo utilizando a seguinte fórmula: Q é igual a N vezes E. O Q se refere à carga elétrica, com a unidade de medida Coulomb, ou simplesmente a letra C. O Ezinho é a carga elementar, que nós já conhecemos que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E o N se refere ao número de elétrons cedidos ou recebidos, mas pode ser, em alguns problemas, que você vá utilizar o número total de elétrons. Vamos agora fazer um problema utilizando essa fórmula.
Um corpo ganhou 3 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele está eletrizado negativamente. Sendo a carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, qual é a carga elétrica do corpo? Se está mandando calcular a carga, eu vou usar a fórmula, que é igual a N vezes E. Substituindo aqui os valores, eu tenho N, 3 vezes 10 elevado a 22, multiplicado pela minha carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai verificar aqui que eu tenho uma multiplicação de números em notação científica. E para realizar essa multiplicação, eu tenho que multiplicar coeficiente com coeficiente, ou seja, 3 vezes 1,6, 4,8, que é igual a 4,8. E agora eu vou multiplicar as potências. 10 elevado a 22 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui você tem que lembrar de uma propriedade de potência que diz: multiplicação de potência de mesma base, repete a base e vou somar os expoentes. 22 mais menos 19, mais com menos, menos. 22 menos 19, 3. 10 elevado a 3. Como estou calculando a carga, a resposta tem que ser dada em coulomb. Se por um acaso você não entendeu muito essa propriedade de potência, aconselho a você dar uma olhada na nossa aula falando sobre propriedades de potência. Nós vamos agora para o nosso segundo exemplo de cálculo, que nos diz: uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Se essa esfera tem carga elétrica negativa, é porque ela recebeu elétrons, ficando com excesso de elétrons, de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, é o meu valor de quê? 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, é o meu E. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pode-se concluir que a esfera contém, é claro que aqui eu estou calculando o valor de N, o valor do número de elétrons em excesso na esfera. E aqui, claro, eu vou usar a minha fórmula de carga elétrica, que é igual a N vezes E. Vou utilizar a fórmula de carga elétrica para calcular o número de elétrons em excesso. Substituindo os valores, eu tenho que 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a N. Eu vou repetir, que é o valor que eu estou procurando. E o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, se eu estou calculando o valor de N, eu tenho que isolar o valor dessa incógnita. Então, esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 está multiplicando N, ele passa dividindo, ficando assim. N é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E eu vou ter aqui uma divisão de números em notação científica. E você tem que fazer o seguinte: dividir número com número, ou seja, coeficiente com coeficiente. 3,2 dividido por 1,6, N é igual a 2.
E agora vou dividir potência com potência. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 19. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 19. Aqui você tem que lembrar da segunda propriedade de potência, que diz divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4 menos 19. Repete a base e vou subtrair menos 4, menos com menos, mais. Aqui no expoente eu terei menos 4 mais 19, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. 19 menos 4, 15. 10 elevado a 15. 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Agora preste atenção, esse valor de N, já que minha esfera está eletrizada negativamente, é o valor do número de elétrons em excesso. Então, a alternativa a ser marcada é a letra C. Então, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula sobre carga elétrica. Ative o sininho das notificações e, claro, deixe o seu like ou seu dislike e compartilhe essa aula para quem está precisando desse conteúdo. Tchau, pessoal! Até a próxima aula!